Confiança é uma virtude muito complexa. A confiança é um dos presentes mais valiosos que você pode dar a alguém. Mas o que acontece quando esse presente é quebrado? E o pior é quando isso vem da pessoa em quem você mais confia? Bem, Bernadette Walker, de 17 anos, confidenciou a alguém muito próximo a ela sobre um acontecimento horrendo, mas em vez de apoiá-la, essa pessoa a traiu. Mas isso é apenas a ponta do iceberg, porque no dia seguinte, 18 de julho de 2020, Bernadette simplesmente desapareceu. O caso de Bernadette Walker é assustador e faz questionar em quem se pode confiar, pois ela pediu ajuda à família próxima, que não ofereceu nenhuma e virou as costas para ela. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se você é novo por aqui, sou Ty Knotts, seu anfitrião. Posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Inscreva-se para não perder. É gratuito e te mantém atualizado com meus casos recentes. Não há drama exagerado, nem muitas opiniões loucas, apenas crimes reais. Bernadette Walker nasceu em 13 de dezembro de 2002 e o caso de hoje ocorre em Peterborough, Cambridgeshire, na Inglaterra. Sarah Louise, mãe de Bernadette, decidiu se separar do pai biológico da filha em algum momento após o nascimento dela, mas não há informações sobre o que ocorreu entre o casal. Bernadette, conhecida como Bea por seus próximos, era tímida com desconhecidos, mas dentro de seu círculo era descrita como uma pessoa divertida, animada e agradável. Bea tinha um apreço especial pela arte, sobretudo a fotografia. Bea levava sua câmera para todos os lugares, por isso, após se formar no ensino médio, matriculou-se no Peterborough College para estudar fotografia. Bea também sonhava em deixar Peterborough, sua cidade natal, e se mudar para os Estados Unidos depois da escola. Como qualquer adolescente, ela amava as redes sociais. Devido à sua timidez e introversão, ela preferia interagir com os amigos online. Bea também adorava tricotar, uma habilidade que aprendeu com sua avó. As duas tinham um vínculo muito próximo, e Bea era muito próxima de sua família no geral. Toda pessoa que conhecia Bea a via como uma pessoa gentil, bondosa e expressiva que apenas queria seguir seus sonhos. Quando criança, a mãe de Bea, Sarah, conheceu Scott Walker. Sarah e Scott eram vizinhos. Ela se mudou para a casa ao lado da dele em 2006 com 5 filhos, grávida do 6º. Com tantos filhos, você pode imaginar o caos que deve ter sido a vida doméstica da Bea. Sarah, sua mãe, também criava todos esses filhos sozinha. Depois que as coisas não deram certo entre Sarah e o pai biológico da Bea, ela pulou de um relacionamento para outro sem encontrar alguém com quem quisesse se estabelecer. Isso levou aos 6 filhos de Sarah terem pais diferentes. O novo vizinho de Sarah, Scott, era casado quando ela, Bea e as crianças se mudaram para a casa ao lado. Scott e sua esposa Jill se conheceram em agosto de 2004, quando ela era mãe solteira de 2 adolescentes. Eles estão juntos há cerca de 2 anos. No começo, Jill achava Scott amoroso e atencioso, e o relacionamento evoluiu rapidamente. Em menos de 2 meses, Scott se mudou para a casa de Jill e seus filhos. Mas foi quando Jill notou uma mudança completa e alarmante na personalidade de Scott. Ele se tornou obsessivo, controlador, e sempre queria saber se Jill estava o traindo com outro homem ou não. Segundo Jill, isso foi totalmente inesperado e repentino. Scott era muito manipulador. Apesar de Jill afirmar que ele nunca a abusou fisicamente, durante uma briga intensa, ele fez ameaças muito assustadoras. Sejamos sinceros, por vezes uma voz pode ser muito mais prejudicial que um soco. Tudo isso deixou Jill desesperada. Ela logo se tornou vítima do cruel abuso de Scott, mas não conseguia conceber a ideia de deixá-lo. Na verdade, eles ficaram juntos por 10 meses, até que Scott pediu Jill em casamento, o que foi um choque tanto para ela, quanto provavelmente é para você ouvir. Mas, infelizmente, porque Jill estava presa e encurralada em um canto de abuso por Scott, ela sentiu que não tinha escolha, a não ser dizer sim. Agora, eu não sei se Jill pensou que talvez se casar poderia melhorar as coisas, ou se ela realmente estava apenas sendo governada pelo medo, mas foi tão triste descobrir isso. O casal se casou em 2005 e as coisas só pioraram desde então. Scott era muito exigente e egoísta, e seu comportamento era completamente inaceitável.
Ficou claro para Jill muito cedo em seu casamento que Scott não tinha nenhum respeito por ela, apenas exigências. Isso continuou até que Scott voltou sua atenção para sua nova vizinha, Sarah Louise. Jill frequentemente via seu marido flertando com Sarah. Mas Jill não estava desolada ou atormentada pela traição de Scott. Jill, por mais mórbido que possa parecer, queria que Sarah ficasse com Scott para que ela pudesse se libertar das garras de sua personalidade abusiva e emocionalmente manipuladora. Ao vê-lo bajulando Sarah, isso lhe trouxe uma imensa alegria. Jill viu uma saída e, com a ajuda de um amigo, arrumou as malas, deixou Scott e o serviu com uma ordem de proteção que o proibia de se aproximar dela. Scott não se abalou com a partida de Jill, pois logo se envolveu intensamente em um relacionamento conturbado com Sarah. Bea, ainda pequena, admirava Scott e o chamava de pai, o que é triste sabendo o que acontecerá depois. Embora Sarah e Scott não fossem legalmente casados, Sarah mudou seu sobrenome e de seus filhos para Walker. Isso deixa muito claro o quão séria Sarah estava sobre esse novo relacionamento. Sarah e Scott também tiveram 4 filhos. E se você não é bom em matemática, são 10 crianças vivendo sob o mesmo teto em uma casa com apenas 5 quartos. É seguro dizer que havia muitas pessoas e muitas opiniões neste buraco. Sarah trabalhava em geriatria, enquanto Scott pulava de um trabalho estranho para outro. Embora uma coisa seja certa, Scott adorava se gabar nas redes sociais. Ele estava sempre se construindo nas redes sociais, fazendo-se ser algo que não é. Porém, a situação na casa dos Walker estava longe da perfeição. E, na verdade, eram tóxicas ao máximo. Anthony, um dos irmãos de B, afirmou publicamente que Scott era abusivo física e verbalmente com toda a família. Anthony também afirmou que Scott traía Sarah, tendo casos com diversas mulheres. Anthony também revelou outro detalhe perturbador sobre Scott. Ele havia instalado câmeras em todos os cômodos da casa, incluindo o banheiro da família. Deixe isso afundar por um momento. Há 10 crianças na casa, Scott tem câmeras no banheiro. Em defesa de Scott, as câmeras eram para flagrar Bea, que supostamente escondia embalagens de doces nos rolos de papel higiênico. Mas não consigo deixar de pensar que as coisas estão prestes a piorar muito. Em julho de 2020, a situação na casa dos Walker continuava difícil. Scott, agora com 50 anos, e Sarah, com 37, acabaram de ter uma menina em junho. Bea tinha 17 anos até então. Sarah, finalmente farta da manipulação e comportamento de Scott, também estava pronta para alguma mudança. Scott e Sarah terminaram e ela começou a namorar Chris O'Connell. Mas havia algo muito bizarro sobre toda essa situação. Apesar de não estarem mais juntos, Scott ainda morava na casa dos Walker. Scott decidiu ser mais rigoroso e impor regras para Sarah durante o namoro com Chris. Esse homem, eu nem tenho palavras. Mas de acordo com Scott, Sarah só podia ficar na casa de Chris 2 dias por semana. Além disso, Chris nunca podia ficar na casa dos Walker. Essa regra eu entendo. É a casa do Scott também. Pelo menos eu acho. Mas dizer a alguém que não é sua esposa, que não é sua parceira, ela é literalmente nada além de uma colega de quarto para você neste ponto, quando ela pode e não pode ver o namorado dela, isso é simplesmente além do domínio da compreensão. Em 17 de julho de 2020, por volta das 22 horas, Scott levou Bea para a casa dos pais dele em Warrington. Bea vestia roupas pretas, jaqueta jeans azul e óculos de armação grossa preta. Durante a viagem, Scott confiscou o telefone de Bea, mas o motivo é desconhecido. Segundo os pais de Scott, Bea chegou visivelmente chateada em casa. Bea foi dormir por volta da 1 da manhã. Na manhã de 18 de julho, por volta das 10h25, Scott veio buscar Bea para levá-la para casa. Mas Bea nunca chegou em casa. Segundo Scott, ele parou rapidamente para fumar perto de Skaters Way, quando Bea abriu a porta do carro e fugiu. Scott tentou segui-la, mas não conseguiu alcançá-la e acabou voltando para casa. Quando Sarah viu Scott voltando para casa, exausto e à beira das lágrimas, ela não deu muita importância. Lembre-se, ela não poderia se importar menos com ele neste ponto.
O alarmante era que Sarah, mãe de Bea, só denunciou o desaparecimento da filha 3 dias depois, mesmo tendo notado rapidamente que ela não voltou para casa com Scott. Isso não é um comportamento normal vindo de uma mãe. Quando uma criança desaparece, os pais, especialmente as mães, denunciam a polícia imediatamente. Por que Sarah levou 3 dias para denunciar o desaparecimento de sua filha? O que ocorreu nesse período? Muitas coisas aconteceram e logo descobriremos que B estava, na verdade, indefeso. Ninguém estava lá para ela, nem mesmo sua própria mãe. Nos anos que se passaram desde que este caso se desenrolou, alguns detalhes bastante assustadores surgiram. B sofria visivelmente. Ela não apenas foi criada em uma casa com um pai violento, mas também com uma mãe praticamente ausente. Não sabemos se foi por escolha ou porque ela tentava criar 10 filhos, mas de qualquer forma, é inaceitável. Bea sofria do inimaginável e, irritantemente, o principal perpetrador era alguém que ela chamava de pai. Acontece que, às costas de Sarah, Bea estava sendo aproveitada por Scott em um pesadelo que durou quase 7 anos. Mas infelizmente isso não era tudo. Bea pensou que poderia recorrer à sua outra progenitora, sua própria mãe, em busca de segurança e conforto. Mas Bea se provou errada novamente. Quando ela contou à mãe o que Scott tinha feito, a mãe não acreditou nela. Ela chamou a própria filha de mentirosa. Lembre-se, isso vem de um homem que abusava abertamente de sua família, tinha abertamente um caso com várias outras mulheres, e até mesmo era abertamente abusivo com sua família anterior. Mas você não acha que ele é capaz de se aproveitar de uma jovem? Agora eu tento ao máximo manter a compostura ao apresentar esses casos, mas que idiota incrível! Que vergonha e um completo desperdício de fôlego! Tornar-se pai transforma completamente o seu mundo. Seu único propósito é cuidar dos seus filhos, sempre. Amá-los, crer neles e protegê-los sempre. Mas essa desculpa nojenta de mãe escolheu não fazer nada. Se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, a mãe de B terminou a conversa dizendo a B que literalmente a mataria se ela contasse a alguém sobre isso. É tão nauseante que Sarah preferiria defender um homem narcisista e abusivo, que ela tinha planos de deixar de qualquer maneira, em vez de sua própria filha. Que desperdício de paternidade! Mas as coisas não terminaram aí. Quando Sarah ligou para denunciar o sumiço de sua filha Bea, 3 dias após seu aparente desaparecimento, as respostas às perguntas básicas da operadora já soavam muito suspeitas. Sarah recebeu uma mensagem de Bea informando que ela estava se relacionando com seu ex-namorado Luke após sua fuga. Mas a operadora ficou perplexa que Sarah ou Scott não entraram em contato ou mesmo visitaram Luke para ver Bea. O operador logo notou algo estranho. Os detetives iniciaram a busca por Bea nos arredores. A polícia realizou buscas em Gunthorpe, Newborough e outras partes de Peterborough e Cambridgeshire, mas infelizmente não havia nenhum sinal de Bea. Os investigadores também examinaram os telefones de Scott e Sarah, o que acabou revelando a farsa que eles estavam armando. Eles encontraram muitas coisas estranhas. Primeiro, a atividade do telefone de Scott estava muito estranha e dispersa no dia 18 de julho. Ele desligou o telefone após pegar Bea na casa dos pais dele por volta das 11h23 da manhã até as 12h54 da tarde. E a atividade do celular mostrou que ele e Sarah foram várias vezes a um lugar específico após o desaparecimento de Bea. Era uma garagem fechada dos pais dele em Walton. Alarmantemente, Scott também fez uma parada lá no dia em que deveria levar B de volta para da casa dos pais dele. Os detetives rapidamente foram à garagem fechada e, embora não tenham encontrado B, acharam sua mochila. Esta mochila foi imediatamente recolhida como evidência, e o que os oficiais encontraram dentro deu a eles uma ideia do quanto B estava em apuros. Veja, Bea sempre manteve um diário e escreveu nele desde que era jovem. Mas havia uma entrada no diário que chocou a polícia e dizia, citação, "Contei para minha mãe sobre meu pai e o abuso. Ela me chamou de mentiroso e ameaçou me matar se eu contasse à polícia." Que tipo de pai não acreditaria na própria filha? É de partir o coração ver a tristeza de Bea emanando de suas palavras no diário. Ela acreditava fielmente que Sarah estaria ao seu lado, mas estava terrivelmente errada. Mas os detetives não haviam terminado de procurar. Eles também contataram os amigos de Bea para perguntar sobre o abuso de Scott, e muitos revelaram mais detalhes.
De acordo com Warren Naylor, amigo de Bea, ela havia lhe confidenciado que Scott se aproveitava dela. Porém, Warren revelou que em 19 de julho, um dia após a suposta fuga de Bea, ele recebeu uma mensagem dela no Instagram admitindo ter mentido sobre o abuso. Mas lembre-se, Scott havia confiscado o telefone de Bea a caminho da casa dos pais dele. Bea não tinha acesso ao seu telefone. Como ela poderia mandar mensagens para os amigos ou para a mãe Sarah sobre ficar na casa de Luke? Bem, este foi outro ponto em que o caso tomou um rumo inacreditável. Investigadores descobriram que as mensagens enviadas para Sarah e os amigos de Bea eram do telefone de Bea, mas ela não era a remetente. Na verdade, era Sarah, a própria mãe dela. Especulou-se que Scott, após descobrir que Bea contou à mãe sobre suas ações repugnantes, perdeu a cabeça e a atacou, terminando a vida dela no caminho de volta da casa dos pais dele. Scott não queria que seus podres fossem expostos e o expulsassem de casa, então decidiu tirar Bea do caminho. Mas não foi só isso. Lembra que o telefone de Scott ficou desligado por um bom tempo? Alega-se que Scott assassinou Bea durante um período de cerca de 91 minutos e descartou o corpo dela a quilômetros de distância de casa. Depois, a primeira ligação que ele fez foi para Sarah. Embora ninguém saiba o que foi dito nessa ligação, ela durou 9 minutos, e a polícia especulou que era eles discutindo seu plano para encobrir o assassinato de Bea. É tão insensível e inimaginável. Independentemente da perspectiva, as ações de Scott foram hediondas. Mas e a Sarah? Ela não sentiu nem um pouco de culpa ao discutir um acobertamento para o assassinato de sua própria filha pelo telefone com a própria pessoa que tirou sua vida tão brutalmente? É arrepiante pensar que Sarah concordou com o plano de enviar mensagens do telefone da Bea para fingir que ela estava em contato com seus amigos e família. Mas, na verdade, foi obra do próprio Scott e Sarah. Isso prova o quanto a própria mãe da Bea realmente se importava com ela, o que é quase impossível de entender. Com todas as evidências e declarações dos amigos e do irmão de Bea, Anthony, sobre o abuso de Scott e ele gravando todos na casa, Scott e Sarah foram presos em 14 de setembro de 2020, acusados de assassinato e de perverter o curso da justiça. Os detetives ainda estavam procurando pelo corpo de Bea, mas infelizmente eles não tiveram sucesso, e até hoje, Bea nunca foi encontrada. Algo definitivamente aconteceu com Bea. Mas como um julgamento por assassinato poderia ser bem sucedido sem um corpo? As evidências contra Scott e Sarah eram muito condenatórias, e aliadas ao terrível abuso que Bea sofria, havia um motivo claro para Scott. O julgamento baseou-se principalmente em depoimentos de amigos de Bea sobre Scott se aproveitando dela, apesar de Scott negar todas as acusações. Questionado sobre as câmeras escondidas na casa e no banheiro, Scott, surpreendentemente, manteve sua alegação infundada de flagrar Bea escondendo doces no banheiro. Considerando o que sabemos agora, fica claro entender por que Scott instalou câmeras naquele banheiro. A polícia também encontrou uma publicação no Facebook quando Bea alterou seu status de relacionamento de solteira para em um relacionamento com Luke. A postagem em si não tinha nada de errado, mas havia um comentário muito estranho deixado abaixo dela. Isso me faz querer vomitar, até mesmo repetindo as palavras. Mas Scott deixou um comentário sobre o status de relacionamento, dizendo, cito, "Qualquer garoto que te beije melhor ter a imagem de mim em sua cabeça." Ele incluiu uma foto preto e branco de si mesmo, anexa ao comentário. Mesmo após essa revelação, Scott continuou a negar tudo e ainda manteve que Bea simplesmente fugiu do carro a caminho de casa. Sarah, por outro lado, foi um pouco mais cooperativa durante a investigação e ela admitiu ter enviado mensagens do telefone de Bea fingindo ser ela. Mas claro, esse plano falhou rapidamente, pois as mensagens não soavam nada como a Bea. Faltava a personalidade dela e também a reviravolta que Bea fez sobre mentir que Scott se aproveitou dela foi muito bizarra. Quem leu sabia que as mensagens não eram de Bea. Soma-se a isso a espera de 3 dias para reportar oficialmente o desaparecimento de Bea, e as muitas lacunas em suas histórias não se encaixam. Apesar de não provarem que Scott matou Bea e nunca encontrarem seu corpo, o júri chegou a um veredicto. Em 2021, quase um ano após Bea desaparecer, a Corte da Coroa de Cambridge considerou Scott Walker culpado de assassinato, condenando-o à prisão perpétua.
Outro fator incluído na sentença de Scott foi sua falta de cooperação em divulgar informações sobre o corpo de B. Devido a isso, a Lei de Divulgação de Informações sobre Vítimas por Prisioneiros, de 2020 conhecida como Lei de Helen, foi aprovada em novembro de 2020 e aplicada no caso de Scott. A Lei de Helen proíbe que criminosos sejam libertados sob fiança se não revelarem onde descartaram o corpo da vítima. Após o julgamento e a sentença de Scott, Sarah foi tudo o que restou. Ela também foi julgada, mas não havia provas suficientes para acusá-la pelo assassinato de B. Não estava claro se ela sabia sobre ser considerada culpada por perverter o curso da justiça, semelhante a Scott, e ela foi condenada a 6 anos de prisão. Infelizmente, mais de 3 anos depois, o corpo de Bernadette ainda não foi encontrado, e ninguém além de Scott sabe o que aconteceu com ela. A polícia vasculhou diferentes áreas, empregando drones, equipamentos de busca e cães farejadores. Mas tragicamente nada foi encontrado. O detetive no caso de B, detetive Justine Jenkins, disse, citando, que talvez nunca saibamos a verdade sobre o que Scott fez e por quê, mas sabemos que Bernadette fez alegações de abuso contra ele. Anthony, irmão de B, lutou incansavelmente por respostas sobre o motivo da vida de sua irmã ter sido tirada de forma tão súbita e bárbara. Ele ainda espera que os detetives encontrem B para que possa se despedir corretamente. Mas em 22 de dezembro de 2023, o ar ao redor de hora marcada, a prisão em Full Sutton parecia incomumente mais limpa que o usual. Isso ocorreu porque havia um canalha a menos para lamentar, pois Scott morreu naquele dia aos 53 anos. A única infelicidade de sua morte é que oficialmente significa que os investigadores não têm chance de descobrir onde os restos mortais de B foram escondidos. Por que Scott não divulgou informações sobre onde o corpo de B estava ainda é incerto. Pode ser que ele ainda quisesse algum tipo de controle sobre os irmãos enlutados de B, e ele queria ter a última palavra. Realmente tenho dificuldade em entender o quão horrível, quão terrível e quão nojento esse homem repugnante era. Quer dizer, você já perdeu. Você já foi pego, você foi acusado, você foi condenado. Desista e diga à sua família onde a Bea está. É evidente que Scott ocultou a informação, pois sabia o quanto magoaria os irmãos de B. Bea era uma fotógrafa talentosa que tentava ver o melhor em todos, até mesmo na pessoa que praticamente arruinou e terminou sua vida. Ela ainda o respeitava como pai. Este é um daqueles casos que simplesmente são péssimos. Eu só queria que houvesse algo que pudéssemos fazer. Sarah deve ser libertada da prisão em 2027, e é incerto como isso afetará as outras 9 pessoas que ela deu à luz. Espero com tudo que tenho, que essa mulher terrível tenha conseguido mudar sua vida enquanto estava atrás das grades. Mas devo ser honesto, não acho que há como voltar atrás da pessoa horrível que ela era, e provavelmente ainda é. A redenção é sempre possível. Mas deixemos claro que, por vezes... Pessoal, não sei se já foram vítimas desse tipo de abuso ou se estão atualmente presos nessa situação. Mas não procurem a família, não procurem os amigos, procurem a polícia. Você pode encontrar ajuda a quem acredite em você, e é melhor se puder fornecer alguma evidência para auxiliar a polícia. Mesmo que não possa, busque ajuda. Nunca é cedo demais, mas B é um exemplo tão terrível que sempre pode ser tarde demais. Não deixe isso acontecer com você. Se você conhece alguém em uma situação semelhante, não deixe isso continuar. Dê um passo à frente. No final, espero que esses irmãos estejam bem. E eu espero que eles consigam superar isso, porque, no final do dia, às vezes tudo o que podemos fazer é tentar seguir em frente. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer especialmente a alguns membros do canal, como Candy Crooker e Daniel Silva. Se você também quer se tornar um membro do canal, terá acesso a novos vídeos às vezes dias ou semanas antes de serem carregados para o público, e atualmente é a melhor maneira de você apoiar o canal e ajudar, e eu realmente aprecio todos vocês que decidiram fazer isso. Para se juntar, clique no botão Participar abaixo do vídeo ou no link da descrição. Se gostou do vídeo, confira este outro caso interessante que cobri. Não se esqueça de se inscrever, é gratuito e o mantenha atualizado com meus futuros vídeos.
Mas meu nome é Ty Knott e vejo vocês na próxima.